E para você foi mais assim providencial, se você colocasse talvez uns 3 pontos que mais te ajudou a passar e vencer esse processo de perdão, de se perdoar e de conseguir viver o seu ministério totalmente livre de tudo isso? Se você pudesse considerar assim, olha, isso aqui foi muito importante, isso daqui foi um processo que eu fiz que foi importante, isso daqui, o que é que a gente poderia trazer aqui? Olha, nós precisamos chegar no fundo do poço, Uhum. como diz o português assim popular. É, precisou chegar assim no fracasso do nosso matrimônio. Teve um dia, eu já havia procurado vários médicos, depois de tanto meu esposo insistir, já havia procurado amigos, ajuda no sentido de eu, né, sou uma pessoa assexuada, não, Uhum. eu não sei o que aconteceu comigo, né? E já havia procurado vários meios para que eu pudesse ser ajudada, mas eu não conseguia me ajudar, eu não conseguia de ajuda, né? Eu não conseguia ajuda, eu não conseguia melhorar de Sim. forma alguma. E eu me lembro que quando eu não conseguia ajuda, eu comecei a atingir o meu esposo no emocional. Certo. Eu falava para ele que eu ser assim era culpa dele, porque eu usava de artifícios muito baixos, como porque você engordou por Sim. conta disso e daquilo. E aí eu comecei a me proteger no sentido de assumir o orgulho e me vitimizando Sim. de um problema que era meu. Isso é muito sério. Então eu me bloqueei de eu bloqueei Deus de fazer qualquer coisa, de usar qualquer recurso para me Sim, ajudar. sim, sim. Então, eu acho que esse ponto, ele não foi positivo, mas ele foi fundamental, porque daí o meu esposo parou de tentar me ajudar Certo. e foi viver a vida dele, no sentido, não tem futuro isso. Esse matrimônio é um matrimônio fracassado. Até o ponto que ele chegou um dia, nós não tirávamos férias há muitos anos, e esse ano nós tiramos férias. Nós fomos com a nossa filha para Porto Seguro. E quando nós voltamos, ele no outro dia foi trabalhar e não voltou mais. E eu fiquei ligando, assustado. O que aconteceu? Tal, e ele não atendeu. Quando ele chegou no outro dia, ele falou: quero o divórcio. Isso para mim foi que eu não esperava. Sim. Por mais que nós estivéssemos vivendo o fracasso do fracasso do fracasso de um matrimônio, eu não esperava que isso fosse acontecer. Então ali foi assim o ponto principal para que eu acordasse. Eu estava vendo a minha vida ir pro a rio abaixo, o nosso casamento acabar. E aí ele foi muito honesto. Tem uma outra pessoa, não quero mais nada com você, não tem futuro na nossa família, vou embora e vou tentar a minha vida, eu vou ser feliz. Tudo que eu podia fazer, eu tentei, você é prova disso, e eu vou embora. Isso era véspera de Ano Novo. Meu Deus. Fique à vontade, beba água. Era véspera de Ano Novo, e então a nossa família ia para nossa casa passar o Ano Novo. Nós passamos, eu só pedi para ele, primeiro a minha reação foi: meu Deus, não acredito, não estou conseguindo acreditar, é mentira, não vai acontecer. Então nossos familiares vieram, passaram um Ano Novo conosco, e imagina a comemoração. E aí, quando foi no dia 2, ele falou: vou embora, vou ficar no escritório por alguns dias e eu vou embora, vou refazer a minha vida. Nesse tempo, nessa época, eu dirigia, mas não tinha carteira de motorista, Certo. nem responsável. Eu só pensei assim: eu preciso de ajuda. Peguei o carro e fui para Canção Nova, sozinha, Caramba, lá em Cachoeira Paulista. Lá em Cachoeira. Foi. Deixei minha filha. Minha filha, na época, tinha uns 14 anos. E aí, e fui para Cachoeira Paulista. Lá eu fui acolhida por um casal que tem uma pousada, amigos nossos. E eles me abraçaram e falaram: você precisa falar com o Padre Zé Augusto. Eu falei: mas como que eu vou falar com o Padre Zé Augusto?
Padre Zé Augusto celebra uma missa 6 horas da manhã, acho que era 5 horas da manhã, 5 ou 6 horas, lá no santuário. Você vai lá e fala com ele. E eu fui. No outro dia, eu fui falar com o padre. O padre foi bem ríspido comigo, no sentido de não vou te dar atenção agora, enfim. E eu fiquei lá, assim, eu estava perdida, Guto, não sabia o que fazer. E aí o padre sentiu que era, assim, que Deus queria que acontecesse ali aquele momento. Ele voltou, mandou um casal falar comigo e falou: o padre vai te esperar meio-dia lá no confessionário para falar com você. E eu fui. E ali começou, e ali foi o segundo ponto, como você mencionou. Sim. Ali foi o meu segundo processo, assim, divisor de águas, onde as fichas caíram, né? Quando eu comecei a partilhar toda a minha vida, toda a minha história com o padre, e ele virou para mim e falou: o que você fez com a sua vida? O que você fez com a sua família? O que vale ganhar muitas almas para Deus e perder a sua casa? E foram caindo fichas que eu não conseguia, luzes foram se acendendo que eu não conhecia, né? E aí ele falou: eu posso ligar para o seu marido? Será que ele vem para cá? Nossa. E aí ele ligou para o Marcelo e falou: Marcelo, vem para cá, sua esposa está aqui, eu preciso falar com você. E ali nós iniciamos um processo de cura interior. Ainda assim, o meu marido muito resistente, ele disse que não ia voltar, falou na cara do padre, falou: não vou voltar para casa. Nós voltamos para São Paulo, ainda ficamos nessa situação durante 2 meses. O padre fez parte desse processo de cura interior, de entendimento, nos atendeu várias vezes. E nós ainda, olha como Deus trabalhou na nossa história. Nós ainda separados, ele morando num outro lugar. Sim. E ainda sustentando essa vida de adultério. Sim. E o padre ainda nos aconselhando. Eu me recordo de um episódio que o padre, ele me contando, porque os atendimentos eram separados, né? E aí o padre virou para ele e falou assim: mas você sabe, se você morrer agora, você vai pro inferno. bem papo do Padre Augusto, você vai pro inferno. E aí ele disse: eu sei, mas eu não quero... Não, e ele disse: eu prefiro o inferno do que viver essa vida de novo, porque ele foi muito ferido, sim. Muito machucado com tudo. Enfim, e aí Deus foi dando, foi ali iniciando um processo de cura interior no meu coração. Aquele bloqueio que eu tinha foi melhorando a cada dia, porque é um processo, sim. Não é de uma hora para outra, né? E Deus foi me dando paz, porque além de eu estar descobrindo coisas novas, sim. Né? Da minha história, que estava guardada aqui dentro, que eu bloqueei de alguma forma, eu estava sem o meu marido. Então, imagina o desespero de uma mulher que está vivendo isso, né? A separação de um matrimônio, descobrindo várias coisas que estavam escondidas e passando por esse processo de refazer a vida no sentido de, primeiro, na minha individualidade quanto mulher, quanto filha, sim. De Deus, enfim. Depois, o meu relacionamento, a minha maternidade, enfim. E Deus foi me dando paz. Foi aí que eu experimentei pela primeira vez a paz que excede todo o entendimento. Sim. E Deus foi me dando paz, trazendo tranquilidade em meio àquela situação. E isso faz sentido quando a palavra é clara, quando você passa por uma adversidade, por uma luta, e você está em paz. Isso. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E é assim que eu me sentia. E quando Deus foi acalmando ao meu coração, foi me dando a graça também de perdoar. Me perdoar, depois perdoar o meu marido, sim. Porque também teve. Agora é uma situação que exatamente, né? E aí Deus foi dando tranquilidade. Ele foi também movendo o coração do Marcelo. E aí ele começou a se achegar, foi vindo para casa, voltando, foi se interessando por saber, né, como que eu estava, enfim, foi se achegando cada vez mais, até o ponto dele chegar em casa e dizer: eu quero voltar.
você me perdoa. E aí ali iniciamos um processo de perdão, né? E resolvemos recomeçar. E eu costumo dizer que foi um processo muito difícil no início, porque envolve confiança, envolve tantas coisas. E assim, foi tão forte o que nós vivemos no sentido de perdão mútuo, tanto da parte dele quanto da minha parte, que Deus fez com que a gente, como eu posso te dizer isso? Se conectasse novamente, mas com uma força muito grande em todas as áreas da nossa vida. A ponto de, hoje, depois de tantos anos dessa história, nós trabalhamos juntos, depois de refazer toda a nossa história, toda a nossa vida, todas as estruturas da nossa casa, Deus nos deu a graça de fazer tudo junto. A gente trabalha junto, né? A gente serve no ministério junto. A gente está assim, Deus quis fazer isso de uma maneira linda, utilizar dessa história para transformar a maneira que a gente via todas as outras coisas. E depois da volta do Marcelo, a gente foi descobrindo muitas coisas. Que a nossa vida financeira estava um fracasso, a empresa devia muitas coisas, entramos em dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Eu não fazia parte da empresa ativamente, porque só me dedicava ao ministério, e ele tocava a empresa sozinho. E aí, ali naquele processo de perdão e de reconstrução, Deus começou a trabalhar primeiro na confiança, e ali foi um processo bem difícil, porque no começo você tem aquela dúvida, será que vai para aquele lugar? Estou dizendo isso porque provavelmente tem gente que passou por esse processo, está passando. E aí, como é que eu vou superar isso? Nas pequenas coisas. E aí, parece que é desnecessário. Mas o Marcelo cooperou muito para isso. Estou aqui. Aí fazia uma chamada de vídeo. Necessário! Mas foi necessário para esse processo, porque nós estávamos resolvendo muitas coisas ainda. E era uma reconstrução. Sem dúvida. Reconstruir a confiança não é fácil. Estou aqui, localizador, enfim, até que hoje é algo totalmente diferente, né? E, enfim, aí Deus foi nos dando a graça, e aí ele teve a maturidade de passar toda a situação que nós estávamos vivendo. Então, Deus nos deu a graça financeira, enfim, né? Abriu o jogo, falou, a gente está assim, o que a gente faz? E aí ele me fez uma proposta, você assume a parte financeira da empresa. Falei, assumo, vou assumir a parte financeira, nós vamos pagar, quitar tudo que a gente tem. E aí nós vivemos um processo assim, de ir ao fundo do poço, de ter carro apreendido, para que a gente pudesse recomeçar da maneira certa. E foi algo lindo na nossa vida, porque nós precisamos passar por esse processo, honrar todos aqueles que nós devíamos, para que Deus pudesse nos dar a graça de reconstruir de maneira abundante aquilo que Ele já havia nos prometido. E nesse processo, a nossa espiritualidade, a conexão, o orar junto, foi algo que foi um divisor de águas, porque Deus nos fortaleceu na oração, em todos os pilares, e na sexualidade também. Claro. Nós fizemos vários propósitos até na nossa vida sexual. Vamos fazer aí 21 dias. Enfim, e hoje temos uma vida abundante. Né? Claro que temos dificuldades, como todo casal tem, mas eu posso dizer que, de verdade, nós não brigamos. É aquela discussão de casal ali que rapidinho a gente já se resolve. É uma conexão totalmente diferente. O amor aumentou. Eu costumo dizer que é ali da velha história, do fundo do poço para uma experiência linda com Deus. E se Deus não tivesse nos auxiliado, não tivesse usado pessoas como alguns amigos que estiveram conosco, minha sogra e meu sogro, que não me abandonaram nesse tempo, o padre José Augusto e tantos outros amigos para nos ajudar, não seria possível. Olha, que coisa, hein?
conversa tá boa. Quer dizer, não foi bom que ela passou, não é isso que eu tô falando, não, viu, gente? Eu acho que foi bom. Não, porque a gente precisa. Sim. A gente precisa reconhecer que existem. Que existem coisas que, se a gente não se conecta ou não aprende no amor, a gente precisa aprender na dor. Sem dúvida.